Sejam bem-vindos, né? Prazer estar aqui de novo em São João. Gosto muito de vir fazer palestra aqui. Recebi o tema dessa palestra com um pouquinho de preocupação, porque assim, quando a gente recebe o tema de uma palestra, é porque normalmente você precisa estudar isso e aplicar isso na tua vida, né? Aí eu fiquei pensando, cara, será que, né? Isso tem muito a ver comigo? E aí, assim, sintetizar e falar sobre calúnia e sobre maledicência e tentar colocar isso dentro da doutrina espírita é bem complicado, sabe? Eu confesso para vocês que ontem à noite e hoje de manhã eu levantei bem cedinho e que eu compactei tudo que eu queria fazer. Eu já tinha deixado os slides prontos e falei, eu quero falar em cima disso. Só que é bem complicado, né? Porque é um tema muito amplo, vai para a área jurídica, vai para a área de energia, é complexo. Mas, para começar, eu gosto sempre de começar com uma historinha, que é meio tradição a gente começar com uma historinha, que aí você, com fábulas, você consegue abrir teu leque melhor, né? Aí eu achei uma bem legal. Aí vou compartilhar aqui com vocês. Tudo começou num galinheiro. Isso mesmo, num galinheiro. O sol estava se pondo e as galinhas pularam para o puleiro. Havia uma de penas brancas e curtas, muito respeitável em todos os sentidos. Assim que voou para o puleiro, começou a catar o seu bico. Uma peninha dela caiu no chão. E ela falou assim, lá se vai uma pena. Parece que quanto mais eu me cato, mais bonita eu fico. Falou por brincadeira, porque ela era uma galinha muito brincalhona e foi dormir. Ao lado dessa galinha, havia uma que escutou e disse o que ela disse. Ou melhor, não ouviu o que ela disse, né? E não se conteve e cochichou para uma outra galinha que estava do lado. Eu não vou dizer o nome, mas tem uma galinha aqui que quer tirar as suas próprias penas só para ficar mais bonita. Se eu fosse o galo, eu a desprezaria. Em cima do galinheiro, havia uma família de corujas. Todas ouviram a palavra da vizinha da galinha e reviravam os olhos, né? A mamãe coruja bateu as asas e foi tapar os ouvidos dos seus filhotes. Vocês ouviram o que eu ouvi? Uma galinha esqueceu completamente o que é uma boa conduta. Tirou todas as suas penas e deixou que o galo a visse. Preciso contar o caso para minha vizinha. Olha, começou com a galinha com a peninha que caiu, hein? Enquanto as corujas conversavam e riam, as pombas ouviram. E saíram comentando que havia uma galinha que tirava todas as penas só para se mostrar para o galo. Com certeza, ela iria morrer de frio. A conversa foi passando adiante. E logo no pombal se falavam que 2 galinhas haviam arrancado as suas penas para chamar a atenção do galo. Haviam apanhado um resfriado e morrido de febre. Quando a conversa chegou ao ouvido do galo, já eram 3 galinhas mortas. Uma história tão terrível que ele não podia guardar para si. Encarregou os morcegos de levá-la adiante. De galinheiro em galinheiro, a história foi sendo contada. A verdade verdadeira, diziam, é o que a gente às vezes fala, né, quando está falando alguma fofoquinha. Verdade verdadeira. Era que 5 galinhas tiraram todas as suas penas para mostrar qual delas tinha emagrecido mais de paixão pelo galo. Haviam se bicado umas às outras até a morte. Uma desgraça para as famílias e um grande prejuízo para o dono do galinheiro. Começou com uma peninha, hein? Então, a galinha branca, que havia perdido uma única pena, não reconheceu sua própria história. Por ser muito respeitável, tomou uma atitude. Fez de tudo para que os jornais publicassem a história correta pelo país inteiro. Ela desprezava aquelas aves e achavam que elas mereciam ser punidas por aquele escândalo, que ela não tinha nada a ver com isso, né? A verdade verdadeira é que a história foi impressa nos jornais. Assim, uma única peninha se transformou em 5 galinhas depenadas de paixão por um galo. Aí eu pergunto para vocês, né? Essa história lembra alguma coisa na vida da gente? A gente pode se colocar em algum fato semelhante com isso, né? É uma fábula, né? Mas pode servir a carapuça para a gente, né? Quantas vezes a gente ouve pela metade uma verdade e traduzimos como que ela queria que fosse na nossa vida, né? Com muita facilidade, eu diria que sim, com muita facilidade, isso é desde antigamente, tá? Eu não vou dizer que só nos tempos de hoje, não. Com muita facilidade, a gente às vezes destrói a reputação das pessoas honestas e dignas. E normalmente a gente nem se pergunta se a informação que a gente passa para frente é verdade. O importante é que a notícia não pare entre nós. Tem gente que coça a língua, né? Eu tenho uma colega de trabalho que, quando ela sabe alguma coisa, ela fica louca, né? Enquanto ela não fala para alguém, ela, né? E quantos, né? Que a gente, às vezes a gente mesmo é assim, né?
O importante é que a notícia não pare em nós, que ela circule. E a gente se encarrega de sempre acrescentar uma pitadinha, né? Quando quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Da nossa imaginação, às vezes, né? A palavra nos foi dada para o crescimento e não para a destruição. Então, é bom que a gente passe a utilizá-la no bem, né? Se o que ouvimos não serve para a melhoria dos outros, para a instrução de alguém, para que a gente vai passar adiante? É preciso selecionar as nossas conversas. É por esse motivo que Deus nos colocou 2 ouvidos e uma boca, né? Uma boca somente. Tem gente que tem a boca bem grande. Então tá, vamos conversar então um pouco com essa introduçãozinha, né? Vamos começar a conversar um pouquinho sobre maledicência. Aí eu posso perguntar, depois dessa fábula toda, quem é que é maledicente? Tirando eu, né? Olha só. Quando eu me coloco nessa situação, eu estou admitindo que eu faço isso, né? E aí, assim, e quem não admite, ou é iludido ou está escondido. Porque vamos ver um pouquinho sobre o conceito de maledicência. Eu procurei ali no dicionário, tá? Está lá no dicionário. Maledicência é a característica ou particularidade da pessoa maledicente. Ato ou aptidão de falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir, difamação, fala injuriosa ou maldosa, comentário cheio de maledicência. Isso é maledicência, que tem muita semelhança com a calúnia. Calúnia, ato ou efeito de caluniar. Afirmação falsa que ofende a reputação, o crédito ou a honra de alguém. Acusação infundada. Então, assim, eu tenho certeza que eu levantei a mão. Tá, eu tive que fazer muito esforço para levantar a mão aqui, tá? Porque quando essa palestra caiu para mim, eu fiquei pensando, puxa vida, será que eu sou tão maledicente assim? Às vezes a gente não é porque quer. Às vezes a gente é por condicionamento, né? Então, vamos falar assim. Eu posso afirmar, depois disso, sem medo de errar, que a grande maioria de nós tem um certo dose de maledicência. Como eu disse, às vezes não é consciente, às vezes é inconsciente, às vezes a gente se deixa levar pela situação, às vezes a gente se deixa levar pelo condicionamento. Porque isso é uma circunstância nossa, da nossa natureza. Quando eu não gosto de alguém, quando eu não gosto de alguma coisa, quando alguma coisa não me agrada, é muito difícil a gente ficar quietinho diante dessa situação. Ainda que a gente não fale, a gente pensa, né? Então, a maledicência não é só quando a gente expressa a coisa, é quando eu penso também, né? Então, a gente precisa refletir a respeito disso. Eu preciso refletir e reconceituar a maledicência na nossa vida. Aí a gente vai trazer, sob a ótica da psicologia, eu vou falar um pouquinho sobre a ótica da psicologia, embasada nos conceitos espíritas que a gente, de vez em quando, estuda, né? Porque, assim, nós espíritas, a gente precisa estudar, e estudar bastante, né? Porque é muito fácil se fascinar por alguma coisa. É muito fácil se deixar levar por alguma coisa, por algum conceito que a gente acha interessante, que a gente acha bonito, que a gente quer encaixar na nossa vida, se a gente não estuda para ver se aquilo tem fundamento. Na maioria das vezes, eu posso dizer assim que eu sou meio do contra. Quando eu escuto alguma coisa, eu fico, tá, beleza. Mas será que isso tem valia? É o que a gente tem que fazer. Tem que passar pelo crivo da razão. As coisas têm que passar pelo crivo. Você não passa, o que eu estou falando aqui é o meu ponto de vista, né? É aquilo que eu estudei e coloquei dentro do meu ponto de vista. Não pode não ser o de vocês. Mas o meu ponto de vista, junto com o de vocês, vai fazer uma ótica total, né? Aí, então, assim, quando a gente faz uma palestra, quando a gente estuda uma palestra, porque nós não somos palestrantes, né? Nós somos aqui pessoas curiosas da doutrina espírita que se propõem a dar, né, a falar alguma coisa, mas ninguém aqui é palestrante profissional. Eu trabalho na área de tempos e métodos, não sou palestrante, né? Mas a gente se propõe a passar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu. Então, assim, aquilo que nos leva a falar de forma sagrada e proveitosa é muito bom para a gente e muito bom para as pessoas que estão em volta da gente. Porque a maledicência é um ato que vai desde uma simples fofoquinha até os mexericos que aparentemente pode não ter consequência. Até os movimentos mais extensivos no desejo de denegrir a imagem do outro, que é um hábito comum que diz respeito à projeção psicológica do homem. Quando a gente fala da projeção, né? A gente se projeta naquilo que não está resolvido dentro da gente mesmo e usa dessa necessidade para ferir a imagem do outro, com o objetivo de um ganho, de um propósito para si mesmo, né? Então, quando eu me exalto, eu rebaixo o outro. Quando eu rebaixo o outro, eu me exalto, né? Então, a gente tem que procurar o que cabe isso dentro da vida da gente. Isso que a gente precisa refletir. Aí eu achei isso num livro e vou trazer ela na síntese, tá? Eu até destaquei aqui para eu não esquecer. A palavra, ela é um magnetismo vivo. No momento em que nós falamos, a gente está vibrando em uma determinada onda.
E essa onda encontra seus determinados afins. Essa onda ela tem uma coloração, ela tem um quanto energético, e essa onda ela vibra numa determinada frequência, com uma determinada amplitude, seja ela com características que fazem bem, para que ela se sintonize com tudo aquilo que vibra na mesma frequência. Então, minha avó já dizia, né, quando eu era pequena, ela dizia assim, boi preto conhece boi preto. Né? Então, a gente normalmente se sintoniza com aquilo que a gente tem afinidade. Né? Se você gosta de fofoca, você vai se sintonizar com pessoas que são fofoqueiras. Se você já não gosta, você não vai se sintonizar tanto. É como aquela coisa, né? Eu gosto daquilo que me faz bem. Né? Normalmente, quando alguém está falando bem baixinho, você já não levanta, a maioria de nós já levanta o ouvidinho para saber o que é que a pessoa está comentando. Né? Normalmente, quando a pessoa baixa o tom, é porque ou é um segredinho ou é uma fofoquinha. E normalmente interessa a gente. Né? A gente já fica com a orelhinha em pé para saber o que está acontecendo. No momento que a gente usa fala nas conversas, na verdade, a gente não está só passando informações. A gente está se conectando com essas energias que eu falei ali, com seres e pessoas que vivem ou viveram a mesma frequência que a gente está emitindo, do conteúdo que a gente está falando ou a gente está absorvendo. O conteúdo que a gente está falando, que está absorvendo, é aquilo que vai nos alimentar. Né? Então, quando a gente fala, a gente não atrai só companhias encarnadas. Às vezes, a gente atrai companhias desencarnadas também. Quando a fala é de uma natureza superior, ela está envolvida em intenções positivas da nossa alma, então essa onda vai ser de uma onda superior. E essa é uma atração natural que vai nos fortalecer, que vai nos revigorar. Né? Quando a gente sai de um curso bom, quando a gente sai de uma conversa boa, a gente sai com a alma renovada. Né? O contrário, quando é de questões inferiores, quando a gente usa para denegrir a imagem de outra pessoa, ou às vezes com conversas fúteis, vazias, que muitas vezes fazem parte do nosso dia a dia, a gente nem se dá conta disso, essas ondas vão fazendo com que a gente perca essa energia. Às vezes a gente não se percebe. Por que a gente está tão cansado, porque a gente está com dor de cabeça, porque a gente está irritado. Porque normalmente a gente passou por rodinha de fofoca, por rodinha de intriga. Eu duvido que alguém que brigue depois com outra pessoa, que participe de uma roda de fofoca, se sinta bem depois disso. Normalmente não, e a gente não se percebe. Né? Ou está perto de uma pessoa muito carregada, energeticamente carregada de coisas, você não se sente muito bem. Então a gente vai perdendo essa energia. Porque tudo na nossa vida é energia. Tudo que a gente sente é energia, tudo que a gente fala é energia, tudo que a gente irradia interfere na dinâmica da nossa existência e da existência das pessoas que acompanham a gente. Bom seria se os nossos erros só atingissem a nós. Mas não é isso que acontece. Né? Os nossos equívocos atingem as pessoas que vivem perto da gente. Né? Ninguém vive isolado. Por mais que você queira, por mais que você goste de ficar quietinho no teu canto, ninguém consegue viver totalmente isolado. A gente precisa das outras pessoas no nosso caminho, na nossa vida, porque são essas relações, essas trocas que fazem a gente crescer. Porque ninguém cresce sozinho. Né? Não tem como. O que acontece é que muitas vezes a gente é egoísta. A gente prioriza a nossa felicidade, mesmo que isso vá custar a felicidade do outro. Entre o meu e o seu, primeiro o meu. Né? Muitas vezes a gente faz isso. A gente ainda é criatura individualista e imperfeita. Quando eu digo isso, que a gente é criatura individualista e imperfeita, eu estou me colocando junto também. Que aí eu fiz uma análise. Né? Quantas vezes entre o meu e o seu? Eu prefiro o meu, né? Às vezes eu tenho uma frase, às vezes que eu uso muito no trabalho, quando alguém vem reclamar de alguma coisa, eu sempre digo, podia ser pior, podia ser comigo. Né? Já é uma coisa egoísta de se falar. Né? Então, quando tem um ditado que diz assim, enquanto a gente pensa, nós somos senhores. Depois que nós falamos, nós somos escravos. Então, a gente é sempre escravo daquilo que a gente fala. Né? Tem um ditado no direito que diz que tudo que você disser será usado contra você. Né? E, realmente, será usado a favor ou contra a gente. Enquanto a gente só está no pensar, a gente está no domínio dessa vibração. Entre aspas, né? Porque a gente sabe que pensamento também é energia. Quando a gente fala, quando a gente solta, essa vibração fica um pouquinho maior. Né? E aí foge um pouquinho, às vezes, do nosso controle. Tudo aquilo que é vibrado, tudo aquilo que é falado, vai repercutir um efeito que vai voltar para a gente.
Se eu perguntar a cada um de nós aqui, vai ter uma frase que foi dita por alguém em algum momento que impactou muito na nossa vida, que a gente às vezes não consegue esquecer, ou que ficou horas pensando, ou que perdeu noites de sono, ou que ficou se reavaliando, será que eu sou isso mesmo? Será que, né, que a pessoa tinha o direito, ou quem essa pessoa pensa que é para falar de mim, mas que mexeu tanto que a gente às vezes para pensar, né? Então esse é o poder que a palavra tem. Então é um poder muito grande, né? E gera efeitos. Aí a gente trazendo para a doutrina espírita, tem uma passagem que Emmanuel diz assim: toda ação em direção ao próximo retorna para nós. Mas ela não retorna simplesmente do retorno daquele que é diretamente afetado, mas com todo efeito que produziu nas vidas diretas e indiretas daqueles que atingiu. Então, quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente atinge sim aquela pessoa, mas às vezes atinge todo o reduto que está em volta. E quando a gente recebe do universo toda aquela carga, né, porque é lei de ação e reação, de causa e efeito, né? Quando a gente recebe de volta, a gente não recebe só do efeito daquilo que eu causei para o outro, diretamente, mas o que eu causei em torno também, né? Então, às vezes, a gente tem umas vidas meio difíceis que a gente às vezes fica pensando, se a gente se avaliar, o que você está dando é aquilo que você vai receber, né? A gente precisa pensar naquilo que a gente está dando. Imagine quando a gente solta um mexeriquinho, uma fofoquinha, né? Um comentáriozinho maldoso, desnecessário, que é tão... para mim, principalmente, eu tenho que cuidar com a minha língua, né? Que eu sou muito crítica, às vezes vem com tudo, né? Uma interpretação, eu acho que... né? Quando a gente passa para frente uma simples fofoquinha, um diz que me diz que, eu ouvi dizer sem checar a informação, sem analisar o efeito danoso que isso pode causar numa outra pessoa, a gente não tem a menor proporção da imensidão que isso pode produzir no outro, né? Isso, em geral, não é nem percebido por nós. Mas, quando acontece com a gente, aí a casa cai, né? Aí, quando é com o outro, beleza. Mas, quando é com a gente, aí a casa cai. Aí você percebe tudo. Aí você vê tudo, você fica magoadinho, você fica sentido, você acha que não merece. Mas, enquanto é com o outro, um comentáriozinho não tem problema nenhum, né? Aí eu estava procurando, né? Eu achei um caso bem interessante. Era um caso que aconteceu numa casa espírita. E me chamou bastante atenção. Tinha uma trabalhadora lá dessa casa espírita que ela ficou doente. Ficou muito doente e ninguém sabia o que ela tinha. Passou por diversos médicos e ninguém sabia o que ela tinha. E aí, os espíritos dessa casa, né, numa reunião mediúnica, disse que era um caso de obsessão espiritual. E que essa trabalhadora tinha que passar por um processo de desobsessão. Aí, na reunião mediúnica, né, a equipe evocou esse espírito que estava com essa trabalhadora, que estava diretamente ligado a ela. E o espírito se apresentou de boa, sem, né, estardalhar, se apresentou ali, né, e começou a dialogar com o doutrinador. Aí o doutrinador perguntou para ele o que estava acontecendo, né? Porque a reunião mediúnica ela tem o objetivo da gente conversar, como doutrinador, conversar com o espírito e para entender o que está acontecendo, né? Porque os espíritos que são vinculados a nós, às vezes, eles não são demônios e nem estão no mal para sempre. Às vezes eles estão no mal, intencionalmente no mal, mas não vão viver no mal para sempre, né? Então, às vezes, uma conversa, você consegue chamar a pessoa, o espírito, né, que um dia foi uma pessoa, para a realidade e ela descobre que realmente ela está seguindo pelo caminho errado, que não é esse o caminho. Então, esse é o objetivo da reunião mediúnica de desobsessão. Não é para exorcizar ninguém, não é nada disso. A gente é para acolher o espírito que está sendo orientado. Então, na reunião de desobsessão, através da boa fala, através da boa escuta, né? Porque o doutrinador não vai só falar, ele vai escutar também. Foi perguntado para esse espírito se ele estava ligado à trabalhadora de alguma relação do passado, né? Porque muitas vezes a gente causou mal em alguém na encarnação passada, a gente vem, mas a pessoa ficou lá no mundo espiritual e acha a gente aqui, né? Então, nesse caso, ele falou assim: não, eu não estou ligado a ela por questões passadas, não. Aí ele disse: ela não me fez nada. Então foi perguntado a ele: foi alguém que te feriu de alguma maneira e você está procurando vingança? Ele disse: não. Então, ela não me feriu, ela não me machucou, não é isso, não. Aí foi questionado: por acaso alguém contratou você, né, para prejudicá-la? Porque da mesma forma que a gente tem marginais aqui no plano material, a gente tem marginais no plano espiritual, né?
que fazem o mal com intenção de algum propósito, ou às vezes são obrigados, né, são escravizados para fazer esse mal. E eu vou ganhar alguma coisa com isso. E ele respondeu, não, eu não sou contratado por ninguém, não. Eu estou fazendo isso porque eu quero. Aí, nessa hora, a equipe já não estava mais interessada em acolher. Estava mesmo curiosa para saber o porquê que o espírito estava ali prejudicando aquela pessoa. Né? Ali, ainda o cara falou, na coisa ele falou assim, curioso não, porque espírita não é curioso. Né? Ele estava no interesse fraternal de entender, de saber o que acometia aquele espírito, né? Aquela obsessão. É bem isso, né? Aí foi perguntado para ele assim, bom, se não trata de um vínculo do passado nem do presente, se você não está contratado, o que é que te vincula a ela? Né? Aí ele disse, é muito simples, vocês vão se lembrar que há mais ou menos umas 2 semanas atrás ela teve uma discussão muito acirrada com fulano. E aí vocês lembram que aí eles lembraram que realmente teve um bate-boca, ela teve um bate-boca com uma pessoa e foi muito feia a coisa. Né? E a partir disso ela começou a falar mal da pessoa que ela brigou. Né? Então esse espírito disse assim, olha, a pessoa que ela brigou ficou muito ferido com aquilo. Ficou muito ferido com a briga e muito ferido com os boatos que ela começou a espalhar a respeito da pessoa depois que eles brigaram. Né? E ele está no esforço de perdoar. Né? Ele está fazendo realmente um esforço de perdoar ela. Só que eu não. Eu estou cobrando aquilo que ele não cobra. Então a equipe ficou surpresa com essa revelação. Né? E, naturalmente, começou um diálogo ali com aquele espírito, mostrando que ele não tinha o direito de cobrar em nome do outro, já que o outro estava com a intenção de perdoar. Né? E aí conseguiram ter fazer ele se analisar, né, se autoanalisar, e conseguiram um bom intento e teve esse desvinculamento, né, dos dois. Né? Mas percebe, ela tinha discutido com uma pessoa, havia ferido essa pessoa verbalmente, havia começado um processo de maledicência a partir dessa briga, né, e começou a ressaltar aspectos negativos daquela pessoa com quem ela brigou. Né? Embora eram pessoas que eram amigas. Então, ela conhecia que o rapaz era uma pessoa boa, mas ela começou a enaltecer os aspectos negativos. Aí, um espírito que era ligado a ele foi lá tomar satisfação. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também, no que eu falo com vocês, às vezes não só com os encarnados, mas com as companhias desencarnadas que a gente traz quando a gente começa a falar mal dos outros, né? Quando a gente pratica a maledicência. Aí tem um outro relato lá no livro que eu peguei lá no Missionários da Luz, de André Luiz, que tem um capítulo que ressalta, que fala sobre um curso de médiuns no plano espiritual. Então, naquela noite, 2 médiuns que deveriam, né, em desdobramento, né, durante o sono, ir para esse curso, não apareceram. E aí a equipe espiritual foi atrás desses médiuns para saber o que tinha acontecido. Né? E aí encontrou um deles fora do corpo, envolvido com 2 mulheres, né, se permitindo viver no corpo espiritual aquilo que ele não vivia no corpo físico. Então, estava lá nas teias de sedução com essas 2 mulheres. E o outro estava impedido de sair do corpo, na totalidade, não conseguia sair, se desprender do corpo, de se locomover, porque tinha um outro espírito lá que estava atormentando ele. Né? E aí a equipe espiritual foi tentar saber do que se tratava, porque até então era uma surpresa, né? Até então aquilo não estava acontecendo. Aí o espírito estava muito bravo e cobrava do homem que, durante o jantar, antes dele dormir, aquele homem ele tinha falado muito mal desse espírito que estava ali cobrando dele. Acontece que ele não só tinha falado mal, ele, além de ser maledicente, quando se referiu ao espírito, ele estava caluniando o rapaz desencarnado, falando um monte de inverdades. Né? E acabou evocando aquele espírito. Porque, como eu disse, né, a palavra é magnetismo vivo. O simples fato de mencionar um monte de mentira, um monte de fofoca desse rapaz, conseguiu atrair esse rapaz para dentro da casa dele, e quando o outro lá foi se desdobrar através do sono, o outro estava lá para tomar satisfação dele. Né? Então, assim, então, uma simples menção, a gente tem que tomar, pensa bem, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, com o que a gente fala. 2 relatozinhos que eu achei. Aí eu pensei, mas deve ter mais coisa. Aí fui lá no livro dos médiuns. Né? Aí Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, ele relata outro caso. O caso de 2 senhoras que começaram a ter fenômenos físicos dentro da casa. Começar a roupa a rasgar, um monte de coisa ruim começou a acontecer na casa dessas 2 senhoras. E aí a sociedade parisiense, na época,
junto com Allan Kardec, foi lá para pesquisar o que estava acontecendo, se era algum fenômeno de poltergeist, se era algum fenômeno de efeito físico que estava acontecendo lá na casa delas. E aí os mentores entraram em contato com os espíritos que estavam lá, e aí o espírito de um ex-funcionário dela se manifestou, dizendo que ele estava ali preso naquela casa, ele não conseguia sair. Porque enquanto ele era um serviçal, ele era funcionário lá, as duas tratavam ele muito mal. E quando ele desencarnou, elas continuaram falando mal dele. Né? Então ele não conseguia sair. Ele não era uma pessoa má, mas ele não conseguia sair porque o magnetismo delas ficava atraindo ele o tempo todo. Né? E como tinha ali um médium de efeitos físicos, aconteciam esses fenômenos sem que ele quisesse. Ele não queria ficar ali, ele queria ir embora. Né? Mas o tempo todo, a evocação delas, falando dele, o tempo todo, fazia com que ele ficasse preso ali. Então, sabe, são 3 casos interessantes que a gente vê o efeito que o magnetismo da palavra causa na gente, né? Ou causa nos espíritos ou nas companhias que a gente tem. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, que não é só fofoqueiro que atrai fofoqueiro. Fofoqueiro, às vezes, atrai espírito vingador, às vezes atrai espírito que... Né? Já pensou assim, ó, eu começo a falar mal do seu Delcídio, um espírito ligado ao seu Delcídio vem tomar satisfação minha? Né? E vai, né? E vai. E nem foi o senhor que mandou. Né? Ou vice-versa. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com aquilo que a gente fala. Né? Quando a gente está denegrindo a imagem de alguém, a gente tem que prestar bastante atenção o que é que a gente quer com isso. Né? O que a gente vai ganhar com isso. Porque tem um mecanismo na psicologia que chama projeção, que é o fato de você reprimir algo em você, não aceitar uma característica, uma realidade ou uma situação que você vive e projetar essa realidade na outra pessoa, que funciona como um espelho. Aí você olha para aquela pessoa e diz, não vou com a cara dela. Né? Uma das explicações é essa. Né? Existem várias explicações, mas uma das explicações da psicologia é isso, que, né, é o efeito projeção, que são essas antipatias espontâneas, que quando você olha para a pessoa, normalmente você vê o teu defeito refletido nela. Né? E você não aceita que isso é teu. Né? Eu escutei uma vez uma coisa que eu guardei para mim. Incomodou, doeu, leva para casa que é teu. É uma frase, né? Significa que se incomodou e mexeu com você, é porque está falando de você. Né? Não está falando do outro. Independente do outro ter ou não aquilo que caracteriza uma coisa errada ou ruim tua, aquilo mexe com você, não com o outro. Né? É algo que é teu. Eu até esqueci dos slides aqui. Né? Aí, para falar de maledicente. Maledicente é aquele que fala com suavidade, que fere covardemente, que não permite defesa, porque age sempre na ausência do objeto difamado. Aí eu posso fazer aquela pergunta de novo? Quem de nós aqui é maledicente? Aposto que não sou eu que vou levantar a mão, não. Né? Depois disso aqui, ó, eu tenho que levantar a mão, cara. Eu tenho que levantar e fazer muito evangelho do homem de bem. Olha, toda vez que eu vou dar palestra, eu abro no coisa, cai esse homem de bem. Ele está querendo me dizer alguma coisa. Então, eu abri lá para minha irmã e falei, olha aqui, ó, de novo caiu esse homem de bem. Né? Toda vez cai isso para mim. Então, assim, quando a gente recebe realmente uma palestra, você não pode ficar só no orgulhar. Eu não sou assim. Cara, sou sim, ainda estou muito no caminho. Né? Quando eu entrei na doutrina espírita, eu escutava assim, nós somos crianças espirituais. Eu pensava, criança nada, já sei um monte de coisa. Cara, sei na teoria, bota na prática para ver. Bota. É muito fácil você ser legal quando está tudo certo. Acontece um probleminha para ver quem é quem. Né? Normalmente, aí que o bicho pega. Né? Aí é que o bicho pega. Porque a gente tem tendência a esconder e negar de nós mesmos tudo aquilo que é negativo na gente. Como se ela não existisse, como se ela não fizesse parte da gente. Se a gente olhar para as nossas sombras, né, Carl Gustav Jung fala muito sobre as sombras. Né? As sombras são tudo aquilo que faz parte da nossa própria natureza e que a gente não encontra, ainda não se reconhece. Né? E as sombras não são só coisas ruins, não. Às vezes as sombras são coisas boas, mas elas são sombras porque a gente não reconhece aquilo. Né? Então, se a gente não consegue olhar para as nossas próprias sombras, a gente não consegue olhar para a sombra do outro, por exemplo. Se a gente tem dificuldade de aceitar a inveja, olha, outra coisa bem complicada da gente aceitar, inveja. A inveja é uma característica, vou dizer assim, uma característica para não dizer um defeito. É uma característica que faz parte de todos nós.
em maior e menor grau. Todos nós, encarnados nesse planeta, passando por essa situação, nós temos inveja. Só que a inveja ela pode ser menos ruim ou mais ruim, né? Se a gente olha para uma pessoa bem-sucedida, por exemplo, a gente pode ressignificar a nossa inveja. A gente pode se espelhar nela e querer ser uma pessoa bem-sucedida. E não denegrir a imagem da pessoa, né? A gente pode se situar na admiração, porque normalmente a gente tem duas situações. A gente fala mal de quem a gente não gosta e às vezes a gente fala mal de quem a gente gosta. Quantas vezes a gente, entre os casais mesmo, um fala mal do outro quando está em reuniões? Algumas vezes eu já vi isso. Isso mina muito a relação, né? Em vez de falar com carinho do parceiro, você fala, fulano tem mau hálito, ou ronca de noite, né? Exalta características negativas da outra pessoa. Quantas vezes a gente faz isso sem e não toma nem consciência disso, né? Aí, assim, o problema da inveja é que a gente não pode levar só para o lado espiritual. Vamos falar um pouquinho das diferenças, né? Ali tem o anjinho e o demoninho, né? Qual é a diferença? Calúnia é acusar publicamente uma pessoa de um crime sem provas. Isso é previsto em lei. Está lá, dizendo assim, pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Aí, quando eu sou uma pessoa caluniadora, está ali, ele roubou o celular. Às vezes não é verdade, ou ele roubou uma bala. Não precisa ser só o celular, ele roubou uma bala, ele roubou uma caneta, ele pegou alguma coisa e não foi a pessoa. Você já está caluniando a pessoa, né? A injúria. Chamar alguém de algo desonroso também é previsto em lei, está lá. Pena de detenção de 1 a 6 meses. E quando que eu faço injúria? Diz assim, você é um imbecil, você é um burro, você não serve para isso. Às vezes a gente fala muito isso também, né? Pensa só que se cada um que usar uma frase dessa for para a cadeia, né? Normalmente a gente fala assim, quando passa na frente do prédio, diz, é um bando de vagabundo. Já pensou se prendessem a gente por falar isso? Né? Nosso conceito de vagabundo ia mudar um pouquinho, né? Difamação. Acusar publicamente um ato desonroso. Também, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Aí a difamação. Ele voltou do trabalho bêbado. Ou, depois de uma festinha de empresa, fulano saiu com ciclano. É o que mais a gente fala, né? Ou a vizinha, tá vendo? A vizinha está saindo com... Eu uso muito Uber, né? Em Blumenau. Então, assim, para o meu bairro, eu passo o rodo. Né? Porque o Uber, cada hora você vai com um carro diferente. Eu já sou separada há uns 3 anos, mais ou menos. Então, uso muito Uber e chego muito tarde, às vezes. Né? Então, todo dia um carro diferente. Normalmente, os motoristas de Uber são homens. Né? Eu tenho uma vizinha que ela é minha segurança. Eu rezo muito para que ela viva bastante, né? Para eu ter bastante segurança. Então, assim, se eu for, eu estou na boca do povo passando rodo. Ainda bem que é um monte de carro bom, pelo menos. Né? Pelo menos é isso. Né? Então, assim, brincadeiras à parte, não é só feio para o lado espiritual. Para a nossa sociedade também é visto como um crime. É muito difícil, né, provar esse tipo de coisa. Né? Normalmente é uma briga muito feia. Mas existe, tá? Está previsto em lei. Então, assim, é o que eu digo, assim, quando a gente passa na frente da cadeia, você fala, um monte de vagabundo, mas olha só, se a gente podia ser preso também, todo mundo aqui podia estar lá na cadeia, né? Aí o outro slide. A ideia é que a gente faça uma fofoca reversa, que a gente fale o bem das pessoas. Já pensou ali a galinha, né? Começou com a galinha que fez uma brincadeirinha que caiu uma peninha, né? E terminou com 5 galinhas mortas, depenadas, né? Querendo se mostrar para o galo. Então, essa fofoca reversa é quando a gente fala bem das pessoas. Quando alguém faz alguma coisa ruim para a gente, por mais que a gente goste da pessoa, a gente começa a falar mal da pessoa. Né? A gente tem que entender que a gente não pode julgar a pessoa. A gente tem que julgar o ato da pessoa. Né? E, às vezes, nem todo dia você está bem, então nem todo dia o outro vai estar bem. Então, a gente também não é 100%, eu também não sou 100%, ninguém aqui é 100%. Né? Então, a ideia, né, quando a gente fala de calúnia, quando fala de fofoca, não é para dar lição de moral. Né? É para a gente se admitir. Todos nós somos maledicentes e todos nós somos caluniadores, todos nós somos invejosos, todos nós temos ódio. Né? São coisas que a gente não gosta de admitir, mas que a gente muito facilmente encontra no outro. Fulano é isso, Beltrano é aquilo. Tem uma pesquisa, uma vez, lá
num dos censos lá que dizia assim que acho que foi até o Leandro Carnal, eu gosto muito de ver as palestras dele, que ele dizia assim, houve uma pesquisa com os brasileiros, né, dizendo que a maioria dos brasileiros é invejoso. Todo mundo acha que alguém tem inveja de mim, né? A pergunta era assim: você sente que as pessoas têm inveja de você? Todo mundo dizia assim, a grande maioria dizia que sim. Você é uma pessoa invejosa? Não. Aí tem uma, né? Se todo mundo se sente invejado, mas ninguém é invejoso, então, né? Tem algum problema, né? Então assim, a gente mesmo se contradiz. Aí tem aquela frase bem que todo mundo também já ouviu, né? Quanto mais Pedro fala, mais eu sei de Pedro. Não, quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei de Pedro, né? Porque assim, quando a gente começa a falar mal de alguma pessoa, a gente está se revelando. A gente revela nossos preconceitos, a gente revela nossas limitações, a gente revela tudo aquilo que está escondidinho dentro da gente, que se alguém que presta muita atenção naquilo que você está falando e não no assunto que você está falando, percebe quem você é. Né? E a gente muito facilmente se revela. Né? Como eu disse, quando está tudo bem, é muito fácil ser legal. O problema é quando alguém pisa no nosso calo. Eu sou uma pessoa espiritualizada. Beleza, senta no meu lugar para ver. Né? Às vezes uma coisinha de nada. Eu não gosto que senta no meu lugar na mesa também. Não gosto, aquele lugar é meu. Mas também não precisa fazer um barraco por causa disso. Né? Espera a pessoa acabar e senta. Ou chega primeiro. Né? Aí assim, gente, eu queria passar um videozinho. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui um videozinho. Eu achei bem legal isso aqui. Assim, Fofocas do Interior. É do Colono Baldin. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou deixar o vídeo passar, deixar minha TI aqui. Normalmente a Júlia, hoje eu trouxe a minha irmã. Vou deixar o vídeo passar para vocês, para depois a gente comentar um pouquinho sobre ele, para dar tempo para não passar muito, senão a Dorinha me pega. Vizinha, vem cá. Vem cá que tenho uma para te contar. Ai. Que tu não faz ideia. Tu ficou sabendo o que deu com aqueles do baldeiro ali de cima? Não. Não ficou sabendo? Não. Tu sabe o mais velho deles, né? Sim. Bom, não fui eu que te contei. Diz que ele estava voltando do baile da Esperança Alta. Diz que trepou os canteiros de flor pra Brasília. Diz que arrebentou fora tudo alto. Bom, mas eu tinha pra mim que ele já estava chupando droga. Ele tá andando com a turma do Fuminho, aquele do Rufilho. Sim, e outra, aquele do Claudir. Diz que semana passada pegar maconha lá no pórtico da cidade. Ele mais 3, 4. E o santo, como sabe tanto assim? Bom, quem me contou foi a Vera, que ela veio me entregar a capelinha, ela que me disse. Não. Diz que estão num pé de guerra na família. O Piá foi estudar na cidade, voltou virado no diabo. Saber de tudo que aquela gente trabalhou e agora vão torrar fora tudo. Tu ficou sabendo que o filho mais novo do Laerte vai se separar? Sim, diz que ela aprontou pra ele. Diz que pegaram ela com aquele que vinha entregar a som aqui de nós. Mas eu sempre digo, coitada das crianças, gente. Eles têm o mais novinho, vai fazer 2 anos agora em fevereiro, Poreto. Bom, mas ela tinha uma faixa também, porque todos os bailes, ela dançava com todo mundo em volta e ele na copa discutindo política. Mas de que gente que é que não me recordo mais? De manhã passou a polícia, sabe que tava aí de onde? Falar em polícia, diz que deu um quebra-pau na festa em Vista Alegre domingo. Aquele do Valdir do meio, com uma turma dos Erechim por causa de mulherada, Magari. Bom, eu não gosto de falar da vida dos outros, mas já que nós estamos no assunto, diz que o Valdemar, tão endividado, que se vender todas as terras fora não pagam as dívidas. Mas também era visto, caminhonetão novo. Eu disse, pra que comprar? Onde vai o caminhonetão deles? O nosso Fuca vai também. Quem disse que aqueles do banco faz 15 dias que vieram ali, tiraram a caminhonete deles. Tiveram que voltar a andar com o golzinho do piá deles. Querem dar os passos maior que as pernas? Diz que até a casa dele está hipotecada. Falar nisso, tu viu que o Tony, primo dele, tá com 2 hérnias? Diz que não consegue mais se levantar da cama. Não. Mas bom, também, gente, hoje em dia, com todos os venenos que tem nessas comidas, isso ali é o mínimo que vai dar, porque no nosso tempo não tinha esses venenos, por isso que se vivia tanto. Hoje em dia, metade desses câncer é por causa desses venenos. Falar nisso, tu escutou na rádio que morreu a nona Gema? Mas qual Gema? Aquela daqueles que tinham a serraria no 10º. Diz que se sentiu mal e tontura, levaram pra cidade, baixou o hospital, poucos dias se foi. Diz que saiu de casa bem e voltou no caixão. Mas eles o enterraram ali, enterraram lá na encruzilhada
encruzilhada da várzea, eles têm o capitão da família deles. Diz que fazia poucos dias que tinham ido pintar. Pareciam que estavam sentindo. Que triste, meu Deus. Não, só tristeza. Falar de coisa boa. Diz que o Sérgio e a Susana estão nadando no dinheiro. Esse dia eu estava voltando da cidade, eles estavam almoçando naquele restaurante do lado da rodoviária, sabe? Mas diz que a filha deles que tá bem, né? Ela tá de médica lá em Florianópolis, porque esse dia eu vi que ela botou umas fotos de sutiã na praia, bicha velha. Ela que pagou o dente pra ele. Diz que 40 mil gastou só nos dentes. Agora, uma que é uma biscatinha, que não vale nada, é aquela do Agenor. Tu sabe que ela vai casar, né? Mas vai casar porque tá grávida. E ele diz que é um trapéu da cidade, maconheiro e não trabalha. Por isso que a Neuza não vai mais na missa. Diz que tá com uma depressão em cima, que não tem vontade de sair da cama. E ainda ela descobriu que o Agenor tá de caso com aquela viúva que trabalha na agropecuária, perto da farmácia, ali antes do postinho de saúde. Sim. Aquela lá, destruidora de família, não vale nada. Tu te cuida com teu marido, que aquela lá é capaz de estragar até a tua família. Outra que eu fiquei sabendo que a Lourdes me contou, que o Nestor vai vender as terras dele. Pra aquele que tem o posto de gasolina, diz que ele deu um terreno pra eles na cidade, não sei mais quanto mil em dinheiro, diz que vão vender as terras e vão embora. Bom, também eles já estão velhos, já trabalharam a parte deles, né? E merece também. Merece. Vizinha, eu vou indo que os feijão estão cozinhando. Se alguém te pedir, tu não diz que fui eu que te contei, porque isso ali é o povo que fala. Tu sabe que aqui depois da missa é aquela falação. Se alguém te pedir, diz que foi lá. Um abraço, vizinha, tudo de bom. Esteme bem. Altro tanto. Tá, tchau, tchau. Ciao, grazie. Não pegou nem fôlego, né? Era uma atrás da outra, né? Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém assim, ou então, né, a gente se vê em algumas situações assim, né? Porque assim, ali, é claro, né? Ela disse que não fui eu que falei, tá? É o povo que está dizendo. Às vezes a gente faz isso também. É uma forma bem caricata de falar sobre. Quando eu pesquisei lá vídeos sobre fofoca, tinha uns que eram muito legais. Tinha um que me chamou muita atenção. Um deles foi esse dali. E tinha um sobre um padre, mas aí eu preferi não colocar para não dar confusão. Mas esse dali é muito engraçado. Então, assim, gente, a ideia não era dar lição de moral, como eu falei, né? Não era dar de lição de moral, mas para a gente ficar um pouquinho alerta que os caluniadores, os maledicentes, às vezes somos nós, né? Às vezes inconscientemente, às vezes por condicionamento. Mas então, assim, a partir do momento que você sabe de determinada coisa, você é responsável por ela, né? Quando eu não sei, quando eu não tenho conhecimento disso, quando está lá na minha sombra, não é muito responsabilidade minha. Mas agora vocês estão nessa palestra, vocês ouviram o que eu falei, então é responsabilidade nossa, que eu também vou me colocar nisso, né? Então, assim, quando tiver um comentáriozinho, quando tiver uma fofoquinha, por mais que nos atraia, né? Vamos tentar mudar de assunto, vamos, né, falar de outra coisa, não vamos ser que nem essa louca ali. Meu Deus, ela engatava uma na outra, eu achei muito engraçado, porque ela não pegava nem fôlego, né? Era uma na outra e sabia da vida de todo mundo, né? Claro que assim, eu posso ver assim, as novelas, os enredos de novela, os enredos de filme, ainda são muito em cima desse tipo de coisa, né? Ainda são, os tramas ainda são muito em cima de maledicência, ainda são muito em cima de calúnia, ainda são muito em cima de fofoca, né? É a mocinha que se dá muito mal e de repente ela se dá bem. Por quê? Lá na frente a gente inconscientemente sabe que isso é errado, né? Então lá na frente o mal sempre se dá mal, né? Então que a gente não faça parte desse mal e comece a fazer parte do bem, né? E como eu disse, vamos fazer a fofoca reversa, vamos começar a falar bem de alguma coisa. Quando alguma pessoa fizer mal para a gente, que a gente não fale da pessoa, que a gente se magoe com a atitude que ela tomou, mas não necessariamente com a pessoa, e que a gente não fale mal da pessoa, né? Que isso é muito ruim, porque, como eu disse, né, às vezes a gente atrai companhias espirituais não muito gratas, né, ao nosso lado, e às vezes dá bastante trabalho, né? Às vezes a gente está numa casa espírita, a gente às vezes pode deixar nossos coleguinhas aqui, né? Mas nem sempre eles ficam, né? Às vezes eles são liberados e acompanham a gente. Agora eu fico pensando assim, será que se a gente pudesse ter um espelho que pudesse ver a nossa energia, será que seria essa que está aqui, essa que está visível no nosso, que a gente consegue ver no espelho? A energia de cada um aí, que cada um emite, será que seria condizente com o corpo físico, né? Então, assim, é uma questão a se pensar, né? Porque lá no mundo espiritual não tem conversa, não, né? Não tem convenção social. Você é aquilo que você falou, tudo aquilo que... Como a minha colega fala, né? Que é a Juflix, que é o filme da vida dela, né? Quando a gente tirar esse corpo aqui, vai passar um filme da nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente escondeu, que a gente falou, que a gente... né? Vai ficar visível. E aí? Se todo mundo morrer hoje, e aí? Como é que faz? Né? A gente tem que ter pelo menos alguém que reze por nós, né? Não pode ser, né?
Então, assim, gente, como eu disse, eu não sou palestrante, sou só alguém bastante curioso que gosta de falar um pouquinho sobre a doutrina espírita e que fiquei com a orelha em pé quando eu recebi com esse tema, né, que é bem desafiador, tem muita coisa para falar sobre fofoca, sobre calúnia, mas então, assim, cada um que pesquise o que cabe para si, né? Então tá, gente, não vou ficar muito, porque a Dorinha já está fazendo assim para mim, então tenham todos uma boa noite. Né?